Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí nesse período de quarentena, né? Estou fazendo essa videoaula para esclarecer algumas dúvidas que alguns alunos da turma falaram que estão tendo na resolução da lista, tá? A dúvida que me foi falada é a respeito de formação de imagens, tá? Que vai ser ali a questão 5 e a questão 7, se eu não me engano, da lista. Então eu vou explicar mais ou menos para vocês como que funciona, né, a questão dessa formação de imagem. Vou dar um exemplo, tá? Para vocês fazerem aí o de vocês. Aí, lembra que nessa unidade que a gente está estudando duas coisas, né? Espelhos e lentes, tá? As duas, elas trabalham de forma parecida, né? Só que não são iguais, né? Muitas coisas são parecidas, só que não são iguais. Qual que é a diferença? A diferença é que o espelho, ele trabalha com reflexão da luz. Então a luz, ela bate, né, no espelho, na parte espelhada e reflete, tá? Isso no caso de espelhos, tá? Quando é o caso de lentes, o que acontece? Ele não bate e volta, né? Lembra que a lente, ela é como se fosse um vidro, né? Então, a luz, ela incide na lente e refrata. Lembra da outra lista lá que quando refrata é porque ela passa para o outro meio. Só que sempre que refrata, o que acontece? Acontece que o raio de luz, ele sofre um desvio, tá? Então, espelho lida com reflexão e lente com refração, tá? Vou fazer um exemplo de cada um. A gente vai começar aqui com espelhos, tá? Desculpa a câmera estar cortando um pouco, que foi o melhor ângulo que eu consegui aqui, tá bom? Então aqui, ó, deixa eu pegar a régua aqui. Quando a gente fala de espelhos esféricos, a gente tem dois tipos de espelhos: o espelho côncavo e o espelho convexo, tá? O espelho côncavo é quando ele tem esse formato aqui, ó, tá? Essa parte da frente é a parte espelhada e a parte de trás é a parte não espelhada. Quando a gente desenha o espelho com esses tracinhos, indica o quê? A parte de trás do espelho, aquela que não é espelhada, tá bom? Então, ó, como que eu desenhei o espelho côncavo aqui, tá? Ele é um espelho assim, né? Assim. Então, aqui, ó, a parte não espelhada tá aqui atrás, tá vendo? E a parte espelhada tá aqui na frente, tá? Então, todo espelho, assim como toda lente, tem alguns pontos, né, que são deles mesmo. Então, o primeiro ponto é o C, que é chamado de centro de curvatura. O segundo ponto é o F, que é chamado de foco. O terceiro ponto é esse V, tá? Esse aqui é um V, que é chamado de vértice do espelho, tá? Então, o espelho em si é esse aqui, tá? É o espelho côncavo, a parte refletora está voltada para cá. Eu tenho o centro de curvatura, o foco. Em algum objeto que eu colocar, ele vai estar posicionado aqui, tá bom? Né? Nessa parte do espelho aqui. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver como que cada raio que sai do objeto... Então, como que é formada a imagem? O raio de luz, né? Você tem uma fonte de luz, pode ser o sol, pode ser uma lâmpada. Esse raio sai dessa fonte de luz, bate em você. No que bate em você, vai refletir e bater no espelho. E quando bate no espelho, esses raios, eles refletem de uma certa forma, tá? Então, existem para você construir as imagens, que é o que a gente quer, existem alguns raios especiais, tá? Que é chamado de raios notáveis, tá bom? E para construir uma imagem, a gente precisa utilizar pelo menos dois desses raios, tá? Então aqui eu vou mostrar pelo menos dois desses raios aí. Então aqui, ó, o primeiro raio notável aqui no espelho côncavo é um raio que ele chega paralelo ao eixo principal. Esqueci de falar, esse eixo aqui é chamado de eixo principal do espelho. É como se fosse um eixo imaginário que corta o espelho ao meio. E o objeto vai estar postado em cima desse eixo, tá?
como se fosse em cima da mesa e o espelho está, né, ali para frente. Então aqui, o primeiro raio notável é esse aqui, ó, já vou desenhar para vocês. É um raio que chega paralelo ao eixo principal, tá vendo aqui? Então ele chegou paralelo ao eixo principal e ele vai refletir no foco. Por que ele vai refletir no foco? Porque a curvatura do espelho faz ele refletir exatamente no foco, passando pelo foco. Então, ó, chegou paralelo ao eixo, bateu no espelho, refletiu, passando pelo foco do espelho. Esse é o primeiro raio que a gente vai usar para construir as imagens. Tá? O segundo raio que a gente pode usar é um raio parecido com esse. Na verdade, é o inverso desse caso aqui. Né? Se chegar um raio passando pelo foco, ó, esse raio aqui, ó, ele chegou de algum lugar do objeto, passou pelo foco, bateu no espelho, tá vendo? Ó? Quando isso acontece, esse raio ele vai refletir, só que ele não vai refletir passando pelo foco de novo, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. É o contrário desse aqui. Então, ó, ele reflete paralelo ao eixo principal, tá vendo? Tá. Ah, mas como que eu vou usar isso para criar as imagens? Aqui no exemplo vocês vão ver que a gente vai colocar um objeto aqui, né? Representar um objeto, geralmente uma vela aqui no desenho. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a imagem vai ser produzida quando esses dois raios refletidos se cruzarem. Então, quando esses dois raios se cruzarem, é que a imagem vai ser formada, tá? O segundo... Pô, começou uma furadeira agora aí. Mas vamos lá. O outro raio, agora espelho convexo, pessoal. Ó, aqui a gente pode usar esses dois raios e tem mais outros dois, tá? Que vocês têm aí no material, mas não vai precisar. Vamos usar só esses dois aqui, tá? Esses dois casos. O espelho convexo é o contrário do espelho côncavo. O espelho convexo, a parte espelhada, ele é assim, ó. A parte espelhada dele é barrigudinha assim. E a parte de trás do espelho é essa aqui. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Então aqui, você está vendo aqui que eu desenhei o espelho convexo, a parte de trás aqui, ó. A parte de trás que é a não espelhada, né? Desses tracinhos aqui. E a parte espelhada é a da frente. Então a mesma coisa, vou pegar o raio que chega paralelo e o raio que chega no foco. Mas vocês vão ver que nesse caso, o foco e o centro de curvatura do espelho estão para trás do espelho, tá? Eles estão para trás da parte espelhada. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que assim, ó, se um raio chega paralelo aqui, tá vendo? Então, ó, esse raio chegou paralelo ao eixo principal. O que vai acontecer? Ele vai refletir, só que como a curvatura do espelho está assim, ele vai refletir para cima, essa curvatura vai jogar ele para cima. Só que em que direção? Na mesma direção do foco. Tá vendo aqui, ó? Então assim, tá vendo? Ele vai bater, vai refletir para lá, só que aqui, ó, eu vou traçar um pontilhado aqui para vocês observarem que ele vai na mesma direção do foco, tá vendo? Então ele reflete assim, ó. Viu? Ah, em qual direção que ele vai refletir? Faz um prolongamento, isso aqui esses tracinhos vão ser importantes para a gente vai chamar eles de prolongamento. Você faz o prolongamento, tá? E esse prolongamento tem que passar pelo foco. O segundo raio que a gente vai usar para o convexo é o contrário desse aqui. Imagina que um raio ele está chegando na direção do foco, assim, ó. Tá vendo? Ele está chegando, ó, na direção do foco. Se ele fosse seguir reto, ele passaria pelo foco, mas não vai seguir reto porque o espelho está aqui. O que vai acontecer? Ele vai refletir paralelo. Opa! Ele vai refletir, ó, paralelo. Tá vendo aqui? Então, ao contrário desse caso. Nesse caso, chegou paralelo, refletiu no foco. Aqui chegou no foco, refletiu paralelo. Tá? Se você quiser traçar o prolongamento aqui, ó, você traça o prolongamento aqui. Então você vê que está passando pelo foco, tá bom? Só prolongamento, né, pessoal? Então, ó,
sempre pensa assim, pensa nesses raios que você vai usar para construir as imagens, os raios que passam pelo foco e passam paralelos, tá? Beleza. Agora é o seguinte, no processo de construção de imagens para esses dois espelhos, o que vai acontecer? A gente vai desenhar o objeto, tá? Na frente do espelho, vai pegar pelo menos dois dessas situações, aplicando no objeto, e a imagem vai ser formada onde? A imagem, né, que é a imagem do espelho, né? A imagem vai ser formada onde essas duas reflexões, ó, se encontrarem, tá bom? Ou esses dois raios refletidos se encontrarem, ou um raio refletido junto com algum prolongamento se encontrar, que é o que vai acontecer no espelho convexo. Aí vamos ver como que vai ficar aqui, ó. Um exemplo aqui. Aí, pessoal, vocês vão ver aí que é o seguinte, se você ver o material. Existem 5 tipos diferentes de imagens de espelho côncavo e só um tipo de imagem para o espelho convexo, tá? Esses 5 tipos diferentes de imagem vai ser um tipo de imagem para cada posição que o objeto tiver. Então o objeto aqui é o meu pincel, ó. Então aqui a primeira posição que ele pode estar é para trás do centro de curvatura, tá vendo? A segunda posição é em cima do centro de curvatura. A terceira posição é entre C e F. A quarta posição é exatamente em cima do F. E a quinta posição é entre F e o vértice do espelho, tá? Já no espelho convexo, como o vértice, o foco e o centro de curvatura estão tudo para trás do espelho, vocês vão ver que qualquer posição que você colocar o objeto aqui, ó, vai produzir o mesmo tipo de imagem, tá? E aí vamos lá, vamos fazer então. Vou colocar o objeto aqui, ó, nesse exemplo meu. Vai ser uma vela, tá? E essa vela eu vou colocar entre C e F, tá bom? Qual que é o primeiro raio que a gente pega? A gente pega sempre, pessoal, o raio saindo aqui, ó, de cima do objeto, né? Ou da cabeça do objeto, da ponta da chama da vela aqui, ó. O primeiro, aqui, né? Ó, côncavo. O primeiro raio que a gente vai pegar é esse paralelo aqui, ó. Vai sair da ponta do objeto, paralelo, reflete no foco. Então vamos desenhar ele aqui, ó. Opa. Tá vendo aqui? Saiu da ponta do objeto, refletiu no foco. Tá vendo aqui? O outro que a gente vai pegar um que passa exatamente pelo foco, tá vendo? E reflete o quê? Paralelo. Ó, não deu tamanho aqui, ó. Passou pelo foco. Ó, não deu o tamanho do espelho, eu vou prolongar o espelho aqui, ó. O espelho vai até aqui embaixo, pessoal. Tá bom? Ó, bateu aqui, o que vai acontecer? Então o raio veio, né, ó, saiu da ponta do objeto esse raio, passou pelo foco, bateu no espelho. Porque ele bateu no espelho, pela regra ali, ele reflete paralelo. Aonde que vai formar a imagem, pessoal? Aonde esses dois raios se encontrarem, esse e esse. Ah, não encontrou? Faz um prolongamento aqui, ó. Viu? Nesse ponto aqui, ó. É exatamente nesse ponto que a imagem vai se formar. E aí você pode ver que essa imagem, aí existem três, se vocês pegarem material, vocês vão ver que existem três características da imagem. Se ela é real ou virtual, se ela é direita ou invertida, e ela pode ser também maior ou menor que o próprio objeto, tá? Então, nesse caso, pessoal, a primeira coisa que a gente pode ver é o seguinte, ó, a imagem vai ser formada aqui. Como esse raio que eu peguei da ponta do objeto, o que a pessoa que está vendo de fora, ela vai ver a ponta do objeto se formando aqui, ó. Então, na verdade, como aqui está o eixo, né, você vai ver o objeto aqui de cabeça para baixo, tá vendo? Olha o tamanho da vela aqui. A imagem se formou aqui, ela está de cabeça para baixo, ou seja, ela é invertida. Ela é maior ou menor que o objeto? Pelo desenho vocês conseguem ver isso, ó. Ela é maior do que o objeto, tá? E ela é real ou virtual?
Tá? Aí é o seguinte, toda imagem que é real, ela é produzida pelo cruzamento dos próprios raios refletidos. Tá? Então, se os próprios raios refletiram, refletidos se cruzaram, ela é real. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, a imagem se formou pelo cruzamento desse raio refletido com o outro raio refletido. Então, a imagem é real. A imagem vai ser virtual quando? Quando nenhum raio refletido vai se cruzar, porém o prolongamento de algum desses raios se cruza com o outro raio, que vai ser o caso do espelho convexo, tá? Então aqui, para cada imagem que você for ter que fazer aí no exercício, você vai ter que caracterizar ela nesses três tipos, tá? Então aqui nesse caso a minha imagem ela é real, a minha imagem ela é invertida e a minha imagem ela é real, invertida e maior. Tá bom? Pelo próprio desenho você consegue ver. Beleza. Espelho côncavo formou uma imagem, é só isso. Espelho convexo. Tá vendo aqui, ó? Que no côncavo eu coloquei o objeto entre C e F. Vocês vão ver aí que real, invertido e maior é só se o objeto estiver entre C e F. Se o objeto estiver em qualquer outra posição, essa imagem ela vai mudar e essas coisas também vão mudar. Tá? É isso que tem que ficar atento. Então, do espelho côncavo, a gente tem 5 tipos de imagem diferentes. Só que do espelho convexo, a gente tem um tipo de imagem só. Então, eu vou desenhar o objeto aqui. Tá? Em qualquer posição que eu colocar o objeto, aqui, mais para frente, mais para trás, ele vai produzir o mesmo tipo de imagem. Isso é característica de todo espelho convexo. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esses dois raios e ver o que dá aqui. Ó. Eu acho que eu vou precisar de mais espaço aqui. Vocês vão ver só. Ó. Primeiro raio sai da ponta do objeto. Aqui, ó. Sai da cabeça do objeto. Paralelo. Ele vai refletir, né, para lá, igual esse aqui, só que passando pelo foco. Então assim, vai ficar um negócio assim, ó. Refletiu, ó, com prolongamento passando pelo foco, tá vendo? Então ele chegou paralelo, refletiu com prolongamento passando pelo foco. O outro é esse aqui, ó, aonde você tem um que esse aqui dá, vamos ver. Deixa eu ver, pessoal. Acho que eu escolhi um raio meio ruim aqui, mas vamos ver se vai dar certo. Pera aí, rapidinho.